Olá, tudo bom? Vamos falar aí sobre um assunto que agora nesse inverno, nesse tempo de frio, eu acho que vai acontecer com você. Você chega para molhar suas plantinhas de manhã, ou você chega para dar bom dia para elas e você percebe que uma pocinha de água, né, ou as pontas dela soltando a água. Mas o que é isso? Será que é o orvalho da manhã? Será que é um processo? Será que a planta vai morrer? Esse processo chama-se gutação, tá? Esse é o nome técnico para esse processo, né? Mas para entender um pouco sobre como funciona, o porquê da gutação, a gente precisa entender como que a planta bebe água. Então esse pacová aqui, né? Como que ele bebe água? As raízes, eu trouxe ele porque as raízes dele são bem expostas, tá? As raízes dele vão captar a água do solo, né? E vão por pressão, vai entrando dentro da planta e vai saindo por transpiração nas folhas, tá? Mas como que é que sai por transpiração? Ela tem os estômatos que ficam na base da folha, que são umas célulazinhas que vão se abrir. O sol vai bater, ela vai evaporar, vai gerar uma pressão negativa que vai puxar a água, né? Como se fosse um canudinho. Então aqui a água que sai abre um espaço que gera uma pressão para a nova água entrar, tá? Então, quando essa água sobe do caule, ela vai no estômago, transpira, evapora para o ar, tá? Mas o que acontece quando tá frio ou quando é à noite? Por isso que a gutação geralmente você só vai perceber de manhã, tá? Esses estômatos fecham, né? Porque tá frio ou porque não tem mais sol, né? Mas o processo da raiz continua, então ela continua absorvendo a água, né? Então essa água vai se acumulando e gerando pressão. Essa pressão, sem ter para onde ir, ela aciona uma outra célula, né, da planta, que é como se fosse um registro de emergência, que ela começa a soltar líquido pela ponta, tá? Esse líquido faz uma gotícula e ela vai cair, tá? Então esse é o processo que gera essa gutação. Então a gutação é o alívio de pressão da planta. Para ela não quebrar os vasos, ela solta a pressão da água pela ponta das folhas, tá? O orvalho é uma ação atmosférica, né? Então é o depósito de gotículas de umidade em cima da planta que vão se unindo e formando aquelas gotículas, tá? E a transpiração é o processo que ela faz normalmente de dia, onde ela abre os esporos, expõe a água e o sol faz aquela água evaporar, tá? Certo, mas a gutação então é um processo normal? É um processo normal da planta, né? Mais comum nas aráceas, nas locáceas, no pacová, nas jiboias, tá? Por quê? Porque elas são plantas de zonas tropicais úmidas, tá? Então, quando já se está saturado de umidade, tende-se a ter esse processo de gutação, tá? Outra coisa, existe a gutação normal e existe quando é um problema, tá? Então vamos falar sobre o que é um problema. Certo, quando que essa gutação vira um problema, tá? A gente tem aí algumas possibilidades, tá? O seu solo está muito encharcado, né? Ela vai iniciar esse processo de gutação para tentar aliviar essa pressão por excesso de umidade. E aí, o que acontece? Ela pode começar a dar podridão nas pontas, tá? Olha só. Essa locácea, ela fez o processo de gutação, né? Só que ainda assim não resolveu e tá vindo muita água. Então, a gente tá com o solo encharcado, né? Que ela não gosta. E aí corre-se o risco de apodrecer a folha, o caule e a planta como um todo, tá? Uma vez que ela está encharcada dentro da água, tá? Dentro do solo muito úmido, retendo muita água. Outro problema é quando você exagera na adubação química
E aí esse processo de glutação vai fazer o quê? Um acúmulo de cálcio nas pontas, né? E ela vai gerar uma pontinha queimada. Deixa eu pegar uma planta para mostrar. Então a gente tem essa begônia, né? Begônia costuma queimar muito as pontinhas porque ela é mais sensível, tá? Então, aqui onde tem aquela célula de segurança, vai sair a água, mas vai sair junto os sais, né? Uma vez que você tem a adubação química, né, gera muitos sais e esses sais acabam queimando a planta, tá? Uma curiosidade, o processo de glutação, se ele for muito longo, ele pode manchar a madeira ou o seu piso, tá? Então, você tem aqui esse processo. Pode acontecer também a sua água tá com muito cloro, né? Então, ela tá absorvendo essa água com cloro, tá subindo, tá saindo. O processo de transpiração acontece e sobra o cloro aqui e queima as pontinhas, tá? Isso é normal, mas é evitável. Eu quero evitar que aconteça o que aconteceu com essa locácea, né? O que eu faço? Ela tá dando sinal, ela tá dando alerta, ó, aqui ó, tá bem ruim, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar mais drenável o vasinho, né, com substrato. Esse substrato já é bom, foi erro de periodicidade de rega, então diminui o intervalo de rega, tá? Se a sua planta usar pratinho, também pode ser isso. O pratinho acaba segurando a água aqui e você não tira, ele começa por capilaridade a umidade a subir. E aí você vai estar, nossa, aqui tá tudo sequinho, então, né, taca ali água. E aí você vai ver, por capilaridade, você tá apodrecendo as raízes, ajudando a apodrecer as raízes, tá? E outra coisa, então você tem um ar com muita umidade, você faz com que seja mais difícil a umidade sair do substrato, né? Ele fazer essa evaporação. Então, ele segurando aqui muito tempo, as raízes vão continuar chupando a água a noite toda, a umidade, e vai fazer esse apodrecimento, né? Isso se não apodrecer as suas próprias raízes, tá bom? Então, se você quer evitar esse processo drástico dessa forma, você tem que controlar a rega, cuidar do substrato e manter um lugar arejado para ela conseguir fazer essa transpiração, tá? Não chegou a esse nível, é o normal, tá? Então, se não tá causando podridão ou não tá queimando, então é um processo normal da planta para se autorregular. Biologicamente ela tá muito bem, beleza? Em breve mais dicas aí sobre cultivo, tá? Então, quem ainda não seguiu o nosso canal, por favor, tem tempo aí, só seguir, compartilhar.